Donald Trump e Rumble contra-atacam Alexandre de Moraes e processam ele de novo nos Estados Unidos, agora pedindo medidas urgentes. É isso aí, pessoal. Depois do ministro Alexandre de Moraes dobrar a aposta contra Donald Trump e contra a Rumble, banindo a Rumble do Brasil, e lembrem que a Truth Media do Donald Trump, ela depende para funcionar, a rede social do Donald Trump depende para funcionar da Rumble. Agora, depois desse banimento, a empresa de mídia do presidente americano Donald Trump e a Rumble mostraram que não vão recuar. Eles entraram com um novo pedido na Justiça Federal lá da Flórida, dessa vez com pedido liminar de urgência, pedindo providências urgentes contra Alexandre de Moraes nessa verdadeira guerra jurídica contra o ministro. Fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar duas coisas agora. Primeiro, o que é essa nova ação contra Moraes lá nos Estados Unidos e o que ela está pedindo? E em segundo lugar, eu vou te mostrar um vídeo que você não pode perder, muito forte, do vice-presidente americano, o J.D. Vance, dando um recado fortíssimo ao mundo sobre como que os Estados Unidos não vão mais tolerar a censura e o autoritarismo. E esse vídeo vai melhorar em muito o seu dia, vai colocar um sorriso no seu rosto de esperança. Então bora lá, leia aqui comigo essa matéria do Poder 360. Rumble e Trump Media acionam Justiça dos Estados Unidos de novo contra Moraes. No pedido, as empresas solicitam uma medida cautelar para suspender os efeitos da determinação de Moraes. Elas alegam que, sem intervenção judicial, elas sofrerão danos irreparáveis, incluindo restrições à liberdade de expressão que está prevista na primeira emenda dos Estados Unidos, dificuldades operacionais e perda de confiança dos usuários. Ou seja, estão entrando com um novo processo contra o Moraes e agora pedindo medidas de caráter urgente. O que aconteceu aqui, gente, foi o seguinte. O Moraes ele foi processado pelo Trump e pela Rumble por querer ser o xerife do mundo. O Moraes emitiu ordens para que uma empresa americana mudasse suas atividades fora do Brasil a fim de banir do mapa do mundo virtual gente como o jornalista Alan dos Santos, que mora nos Estados Unidos. 3 dias depois dessa ação contra o Moraes, o que o Moraes fez? Em retaliação, o Moraes baniu a Rumble do Brasil em uma decisão recheada de ilegalidades. Isso eu já mostrei em um outro vídeo aqui no canal, a ponto do Moraes falar que a Rumble estava fazendo discurso de ódio, quando não tinha nada de discurso de ódio contra o STF num tweet que o presidente da Rumble fez. Era simplesmente dizendo, vamos discutir isso na justiça, Moraes. E eu vou deixar esse vídeo para vocês na tela e na descrição, porque é muito importante para você ver. Mas o que aconteceu aí foi que o Moraes caiu direitinho na armadilha que os advogados do Trump prepararam. Os advogados sabiam que o Moraes não ficaria quieto depois que eles anunciaram o processo. Eles sabiam que o Moraes ia retaliar e queria escalar a situação a ponto de mandar a Rumble indicar representante legal e cumprir suas decisões mesmo lá no fora, sob pena de banimento do Brasil. E foi exatamente o que aconteceu, dando agora aos advogados do Trump a prova perfeita para ser levada para a justiça americana de como as decisões do Moraes são abusivas, são autoritárias, dando o argumento perfeito para que eles possam fazer pedidos urgentes de caráter liminar. Ou seja, eles levaram Moraes agora a produzir prova contra ele mesmo. Ele caiu aí numa espécie de armadilha jurídica e agora eles pegaram essas provas e levaram ao processo um novo pedido. Agora um pedido liminar, ou seja, de caráter urgente. Se você curtiu essa estratégia dos advogados do Trump, então curte o vídeo aí com força. E bora ver aqui o que foi exatamente que eles pediram. Acompanha aqui comigo. O que eles pediram na nova ação? Pediram uma declaração de que as ordens de Moraes não podem ser aplicadas aos Estados Unidos. Segundo, pediram uma proibição de que empresas como a Apple e Google removam o aplicativo do Rumble devido às ordens ilegais do STF. Ou seja, para que a Apple e o Google não removam da App Store, da Google Store, o aplicativo do Rumble. E terceiro, pediram uma proteção legal para que a Rumble e a Truth Media, a social media aí do Donald Trump, não sejam forçadas a cumprir censura estrangeira. Por que esses pedidos são importantes? Porque como o Rumble não vai cumprir decisões ilegais do Moraes, ele poderia dar agora outras decisões no processo afetando outras empresas. Isso não ia ser inédito, gente. Moraes poderia dar decisões agora afetando a Apple, o Google, ordenando que elas derrubassem o acesso das pessoas ao aplicativo da Rumble. Com esse pedido agora, os advogados do Trump eles querem garantir que nem isso o Moraes consiga fazer. Já que no passado ele fez coisas semelhantes, vocês lembram? Ele inventou um tal de grupo econômico entre o X e a Starlink, tudo a fim de bloquear quase 30 milhões de reais a Starlink, a fim de forçar o X a cumprir as suas decisões.
Ele poderia fazer o mesmo agora com a Apple e com o Google. Ia ser muito forçado, mas quem duvida do que o Moraes pode fazer? O Moraes também mandou derrubar toda a VPN do Brasil. Você lembra disso? Aquela medida ridícula de quem não sabe o que está fazendo. Ele mandou derrubar um monte de serviços lícitos, legais, legítimos, de muita gente. E é claro que ele teve que voltar atrás. Gente, além disso, essas ações agora podem criar um precedente na justiça americana sobre censura e sobre liberdade de expressão, impedindo que juízes estrangeiros forcem empresas dos Estados Unidos a censurar conteúdos americanos e de residentes nos Estados Unidos. E isso tudo está na linha das diretrizes do novo governo americano. Que você pode não gostar de uma coisa, de outra coisa, mas o novo governo americano ele está avisando há tempos que eles não vão mais aceitar a censura. E essa luta pela liberdade de expressão é importante. E veja então agora o vídeo que eu prometi exatamente sobre isso. Dá uma assistidinha aqui rapidamente, é um vídeo curto de um trechinho de uma fala do vice-presidente dos Estados Unidos, o J.D. Vance, exatamente sobre isso. Olha aí o vídeo, pessoal. Germany's entire defense is subsidized by the American taxpayer. There are thousands upon thousands of American troops in Germany today. Do you think that the American taxpayer is going to stand for that if you get thrown in jail in Germany for posting a mean tweet? Of course they're not, right? So the point that I try to make to our European friends, and I think that they're our friends, I believe that, I know President Trump does, is that friendship is based on shared values. You do not have shared values if you're jailing people for saying we should close down our border. You don't have shared values if you cancel elections because you don't like the result, and that happened in Romania. You do not have shared values if you're so afraid of your own people that you silence them and shut them up. So let's have shared values. Let's defend democracy. Let's have free expression, not just in the United States, but all over the Western world. That is the path to strong alliances in Europe. Germany. É isso aí, pessoal. E olha aí o comentário do Paulo Figueiredo sobre esse vídeo aqui, ó. Alexandre vive no mundo pré-Trump. O vice dos Estados Unidos, o vice do Trump, tá dando recado. Vai dar merda. Você concorda com ele? Então me conta aí nos comentários, mas antes, presta atenção nisso aqui, gente. A gente tá vendo vários avanços na luta pelas nossas liberdades com o novo governo Trump. Mas ele não pode recuar agora. É por isso que eu quero convidar você, esse momento de carnaval é perfeito para isso, eu quero convidar você para a Academia de Justiça e Política, que é uma academia para você se exercitar e ficar forte naquilo que a gente mais precisa, que é o seu conhecimento e preparação. A gente vai encerrar agora de vez as inscrições no dia 28 de fevereiro, e se você estiver procurando fazer algo nesse carnaval que vai te trazer conhecimento, crescimento, transformação, a academia é o ambiente perfeito para você. É uma sala de aula comigo, sem aquela censura que existe lá nas redes sociais, em que eu posso falar toda a verdade para você sobre os abusos contra as liberdades, sobre a corrupção sistêmica do Brasil e sobre as raízes da impunidade. Ali eu vou te armar até os dentes com a arma mais poderosa, que é o conhecimento, a preparação. É o meu ambiente de ensino mais completo, sem censura, e se você ficou interessado, confere o link na descrição do vídeo, ou então nos comentários, ou pega o seu celular, mira aqui no QR Code, que você vai conferir uma página com todas as informações do curso. Então se inscreve lá, espero você lá dentro, vai ser uma honra ser seu professor, e um grande abraço, excelente começo de semana, abençoado para você. João, vamos com a informação para a audiência da Ouriverde Brasil. João. Vamos começar falando então a respeito do Elon Musk, Pitoli, ele que é braço direito do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ele passou a analisar a aplicação de sanções ao ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Na rede social X, da qual ele é dono, o empresário perguntou à internauta se o ministro do STF possui bens em solo norte-americano. Musk fez esse questionamento na rede social, ele que na Casa Branca ocupa o posto de secretário de eficiência governamental, e a discussão, Pitoli, girava em torno de possíveis punições ao magistrado, como bloqueio de patrimônio que Alexandre viesse a ter aí nos Estados Unidos. Está aí o print dessa fala. Em resposta, o comunicador brasileiro Paulo Figueiredo, alvo de decisões de Alexandre de Moraes e foragido nos Estados Unidos, respondeu a Elon Musk, abre aspas, ele não precisa ter propriedade nos Estados Unidos, uma vez que ele seja incluído na lista SND do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros, todas as instituições financeiras imediatamente fecham a conta bancária dele, inclusive no Brasil, para que não sejam alvo de sanções secundárias. O presidente Trump pode fazer isso a qualquer momento, a seu critério, através de uma lei.
Fecha aspas. Elon Musk, então, reagiu à explicação de Paulo Figueiredo. Chamou de interessante. Bom, citada aí por Figueiredo, essa sigla, a SDN, se refere a nacionais especialmente designados. E aí essa lista, segundo o portal Metrópolis, é mantida pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros, que é um órgão que faz parte do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos. E nela estão incluídas pessoas e entidades com as quais cidadãos e empresas dos Estados Unidos são proibidos de fazer negócios. E aí estar nessa lista significa que os ativos dessas pessoas ou organizações estão bloqueados. Informalmente, a punição é apelidada de pena de morte financeira, dado o impacto sobre os atingidos. Elon Musk também interagiu com uma outra postagem na qual Naufal questiona se Moraes teria tirado o dinheiro dele dos Estados Unidos. O bilionário respondeu, abre aspas, parece que ele está tentando esconder seus ativos. Fecha aspas. É aí que eu ia chegar. É nesse ponto aí. Pingo, dá só mais um pouquinho de estúdio para mim, por favor. É aí que eu ia chegar. Vamos lá. A pergunta é absolutamente pertinente. Será que ele está tentando esconder os seus ativos? E a minha resposta, diante da minha opinião, é mera opinião. Sim, está. Está. Só que eu desejo que esse tipo de determinação também atinja os próximos, quem está próximo do ministro, no caso Alexandre de Moraes. Por exemplo, esposa e filhos que podem... Vamos lá. Alexandre de Moraes, cruel, tomou a decisão com relação àquele caminhoneiro de Ji-Paraná, Rondônia. Ele tomou a decisão de condenar um homem que nada fez, nada foi encontrado contra aquele homem, pai de 6 filhos, com a sua esposa, Vanessa, salvo engano, o nome dela, moradora de Ji-Paraná, que esteve em Brasília quando ali eu estive na 2 semanas, exatamente 2 semanas. O ministro Alexandre de Moraes tomou a decisão de condenar este homem a 17 anos de prisão, mesmo sabendo que ele nada fez, numa tentativa de amedrontar os demais. Um absurdo, perversidade, muita perversidade, maldade, nem se fale, crueldade, marca registrada do cidadão. Condenado a 17 anos de prisão, já tendo cumprido parte da pena, arbitrariamente, esse cidadão decide fugir do Brasil. Ou está no Brasil, não sei onde é que está, mas está foragido. Ele está foragido, o que significa o arrimo de família, embora a esposa tenha um emprego, eu já vou falar disso, o arrimo de família, o pai, peça fundamental na estrutura familiar, deixou o seu lar fugido, porque sabe que se for para a prisão, condenado a 17 anos, apodrecerá ali. Ele sabe disso. Fugiu, não consegue produzir, não consegue gerar renda, não consegue sustentar a família, não consegue cuidar dos filhos, ou seja, uma família destruída. O ministro Alexandre de Moraes se deu por satisfeito? Não se deu por satisfeito. Ele foi e bloqueou o salário da esposa, servidora pública do estado de Rondônia há 15 anos. Ele vai e bloqueia o salário da esposa, que continua com o salário, os vencimentos bloqueados, está precisando da ajuda do pai e da mãe e de outras pessoas solidárias, voluntariosas, que estão ajudando essa mulher a cuidar dos 6 filhos. O mais velho com 10 anos, o mais novo com 10 meses. 6 filhos. Ou seja, o que eu estou tentando dizer aqui é que a maldade, a perversidade, a crueldade chegou ao ponto de condenar um inocente. E ultrapassou este ponto quando decide o ministro Alexandre de Moraes cortar os vencimentos da esposa para sustentar os filhos, a família.
desejando que seja simplesmente dada a sentença na mesma moeda, vejo eu, minha opinião, que eu acho que ainda posso ter, embora eu coloque minha opinião aqui, o YouTube me ferra, mas faz parte. Tô no jogo, tô na chuva é para me queimar, não é verdade? Vambora. Vejo eu, minha opinião, vai bloquear bens do Alexandre de Moraes e dos demais? Tem que bloquear bens da família. Por quê? Porque a gente sabe que a família é muito próspera. Escritórios de advocacia prósperos. E muito provavelmente a gente também sabe o motivo pelo qual haja tanta prosperidade nesses escritórios. Mantidos pelas famílias, esposas, filhos, dessa turma que está aí, ocupando cadeiras importantes dentro da nossa Suprema Corte. Ou seja, se você bloquear hoje bens de um homem, como esse que a gente cita aqui, muito vai sentir, vai. Pô, vai ficar com saudade do Pluto, né? Vai. E o Pateta? Pô, também. Só que não vejo dificuldade financeira à vista, não vejo uma prisão perpétua financeira, suicídio, como é que é o termo que é utilizado aí, Sr. João, se você encontrar o termo utilizado? Pena de morte financeira. Pena de morte financeira. Eu vejo, mas não vejo muito, sabe? Pena de morte financeira é da família da Vanessa, que o marido teve que fugir, que ela está com o salário bloqueado. Isso é pena de morte financeira, prejudicando o futuro de 6 crianças. Então eu vejo, e é minha opinião, para não falar que é meu desejo, embora seja, vai bloquear o cara, bloqueia todo mundo. Por quê? Porque vão aplaudir. Vão ficar sentados e rindo da nossa cara ainda. Porque eu repito, tudo que cerca essa gente é uma prosperidade, que a gente até imagina o motivo pelo qual ela tenha chegado dessa forma, né, tão generosa, tão pomposa, enfim. Mas eu desejo que, se de fato eles quiserem fazer justiça, que bloqueiem dos diretos. Esposa, filhos, essa turma aí, opa, todo mundo aqui, hein? Porque senão não é uma pena de morte financeira. É só uma prejudicadazinha ali, vai dar uma atrapalhadinha ali, não vai conseguir trocar de carro esse ano. E agora meu apartamento, eu acho que o apartamento, essa pergunta é pertinente porque eu acho que deve ter ido pro nome de alguém. Acho, é opinião, posso ter. Acho, é opinião e posso ter, repito. Então, amigo, que a justiça venha rápido, que não caia simplesmente sobre um homem só, porque ali, dentro da estrutura da Suprema Corte, existem, para mim, ao meu ver, se tem crime cometido ali, e a gente sabe que tem cúmplice. Se os cúmplices foram ameaçados ou não, o problema não é meu. Se tivesse homem de verdade ali, tinham que ter contado se ocorreu qualquer tipo de ameaça. Entendo que se, supostamente, hipoteticamente, provavelmente, deveriam ter contado. Opa, estão me ameaçando aqui. Se isso aconteceu, imagino eu que para ocupar uma cadeira daquela, no mínimo o cidadão não pode ser covarde. E se decidiu ser, o problema não é meu. Se decidiu se transformar em cúmplice, o problema também não é meu. Estou sendo claro. Mas que a justiça seja feita. Entretanto, volto ao meu comentário inicial lá na abertura do programa. Logo depois do João trazer as manchetes. Minha preocupação. Nós, que vivemos no Brasil, ainda vamos pagar um preço altíssimo por tudo isso. Por quê? Aqui nós temos um executivo, que a gente já entendeu o que é, Lula. Lula deixa a prisão para disputar uma eleição. Quem fez esse movimento? O Supremo. Eles mesmos dizem. Eles mesmos admitem. Ou seja, então Lula tem uma dívida para com estes. Porque ele só sai da prisão porque era ele que poderia disputar uma eleição, era ele que poderia justificar a derrota do presidente Bolsonaro. E derrota entre todas as aspas, depois que descobrimos a intervenção, a interferência da USAID,
no processo eleitoral brasileiro via CIA, FBI e outras instituições. Então, diante de tudo isso, Lula hoje é um subserviente, é um submisso, é um capacho dessa turma, porque se não fosse essa turma, Lula ainda estaria preso. Porque outros movimentos e processos aconteceriam dentro da Operação Lava Jato e ele estaria condenado por outros crimes e estaria na cadeia ainda. Então Lula sai e sai devendo, é óbvio que sai devendo. Imagina a conversa, né, da turma com o Lula dizendo assim: a gente vai te soltar. É para disputar uma eleição, você vai ganhar. Tá bom? Você vai sair dessa carceragem aqui, onde você e Janja vivem momentos a sós. Vocês vão sair daqui e você vai virar presidente de novo. Mas, já deu para entender o que vem daí para frente. É um submisso, é um capacho, é um subserviente. Certo? Certo. Então o que a gente pode esperar do Executivo? O que a gente pode esperar, por exemplo, de um ministro da Justiça que veio do Supremo e que senta numa cadeira que era ocupada por alguém que foi para o Supremo? Nada. A gente não pode esperar nada. Você vai esperar o que do Lewandowski, amigo? O que é que você vai esperar do Lewandowski? Nada. A não ser uma Polícia Federal que vai muito provavelmente estar muito bem disposta a cumprir ordens incumpríveis. Porque já fez isso. E mostrou que tem disposição para. Certo? Certo. Então, um executivo subserviente. Um legislativo que ainda mostra certa fragilidade em função de processos que correm no Supremo que, segundo a desembargadora Eliane Calmon, estão dentro do Supremo para pressionar esses caras. Você vai falar comigo. Posso pegar o papel aqui, Pinguim? Posso pegar? O Alcolumbre. Agora é Alcolumbre, né? O Alcolumbre. Você vai fazer o quê, querido? Você vai quer atrapalhar nós? Deixa eu pegar aqui o processinho número... Tá aqui um processinho. Quer outro processo, Alcolumbre? Quer? Vão tirar da gaveta. Não sei como é que é a ficha do Hugo Mota. Mas se tiver processo dentro do Supremo, a gente sabe que a conta chega. Então a gente tem um legislativo muito frágil nesse sentido. Uma oposição que precisa ser ampliada, amplificada para poder brigar por nós. A gente já percebeu que até aqui não deu muito certo. Por isso a importância de 2026. E um Supremo que está percebendo que o negócio e o vento mudou. Diante disso, vai sobrar para a gente no Brasil. Ok? Ô louco, Pitoli. Anota aí onde você quiser. Por quê? Se vier de fora para dentro essas ações, enquanto dentro... Por exemplo, vamos lá. Vamos pegar um exemplo claro aqui, João. Fidel Castro. Tudo o que ele fez com a ilha de Cuba. Tudo. Todas as sanções. Tudo. O que aconteceu com ele? Com ele? Continuou a oprimir o seu povo. Continuou a roubar o seu povo. E ficou até a morte. Então, tempos difíceis pela frente. Eu vou comparar ao momento da pandemia, eu já vou encerrar meu comentário, eu vou comparar ao momento da pandemia, onde assustados ficamos, e aqui na antiga Jovem Pan News Bauru, vários profissionais da área da psiquiatria, da psicanálise, da psicologia eu ouvi, para tentar entender, inclusive outros agentes importantes, como da segurança pública, delegadas responsáveis pela Delegacia da Defesa da Mulher. Ouvimos muita gente aqui, porque qual foi o primeiro sinal que me deu? Quando fica em casa. Falei, opa, fica em casa? Fica em casa significa o seguinte: o corotinho continuava sendo vendido dentro do supermercado e da venda. O cara enchia o pote, ia para casa. E dentro de uma casa confinados estavam o oprimido e opressor. Quem violentava e quem era violentado. Olharam por estes? Nós sabemos o que aconteceu ao longo da pandemia. Então, amigo, muito provavelmente a gente vive a mesma situação. Os oprimidos e os opressores trancados numa casa. Vai depender da nossa disposição para que a gente, de fato, venha se unir, manifestar, gritar,
para que o mundo não nos esqueça aqui, como fizeram com Cuba, onde todas as sanções foram aplicadas, a pobreza chegou e Fidel Castro ficou no poder até morrer. Atenção, hein?